Eu abri recentemente uma caixinha lá no Instagram, por sinal, me siga aqui embaixo, @RenanAguil, tá muito legal, vários conteúdos exclusivos para vocês lá no Instagram. E a maior parte das perguntas estava ligada à chance de não termos um ciclo de baixa, de não termos um bear market agora, dessa vez. Portanto, o preço ele continuaria subindo e caindo lentamente, como vem acontecendo, sem grandes explosões para cima ou para baixo, de forma meio que contínua, porque o mercado mudou. Agora, nós temos empresas, e empresas não têm aquela característica de investimento de curto prazo, de medo e ganância. Não! Todo investimento de empresa é feito de forma consciente, e é uma coisa planejada, é uma coisa calculada e para longo prazo. E, portanto, estaremos mudando a tendência de explosões e de quedas muito fortes para o BTC. E essa ideia, ela não está somente na mente de vocês, ela está na mente de grandes pensadores do Bitcoin, de grandes analistas, inclusive do mais famoso deles, que é o Michael Saylor, o dono da Strategy, a empresa que mais possui Bitcoins. How do you expect the asset to continue a price increase at these levels that we've seen? I mean, can it keep that up over the next 5 years, over the next 10 years? And at what point do we see, winter coming again? Because that's been a permanent fixture of this asset class, right? It's gone from 0 or 1,000 to 20, and then back down to 3 or 4, and then up to 50, and then back down to 15, and now up to 110. Like, when does it drop again? Winter's not coming back. We're past that. We're past that phase. If Bitcoin's not going to zero, it's going to $1 million. And you have all the evidence you need to determine that, right? The President of the United States has determined he supports Bitcoin. The cabinet supports Bitcoin. Scott Bessent supports Bitcoin. Paul Atkins has shown himself to be an enthusiastic believer of Bitcoin and digital assets. The banks are going to custody Bitcoin. Bitcoin has gotten through its riskiest period. The accounting has been corrected. There's now only 450 Bitcoin a day available for sale by natural sellers. That's the miners. At this level, that works out to about $50 million of Bitcoin available for sale every day. If that $50 million is bought, then the price has got to move up to find any seller that's price sensitive. Now, if you do the math, you'll actually see the Bitcoin treasury companies by themselves are buying the entire natural supply. Yeah. BlackRock and the ETFs are buying another measure of that. And we've got nation-state actors coming into the space. So I think when Bitcoin rallies, if it surges to 500,000 or $1 million, then maybe we could talk about it crashing down by $200,000 a coin. But at the current price levels, it only takes $50 million to turn the entire drive shaft of the crypto economy one turn. And you've got the Trump Media Organization announcing $2.5 billion. You've got GameStop announcing $500 million. You've got my company that's raising billions and billions of dollars. So the writing is on the wall. Bitcoin's moving higher. Esse vídeo que vocês viram, ele é curioso, porque apesar dele falar que não teremos ali um bear market, não teremos um ciclo de baixa, ele menciona que o Bitcoin pode bater em $500 mil, em $1 milhão, e depois ter uma correção para $200 mil. Mas isso é exatamente o bear market. Isso é um ciclo de baixa. Se o Bitcoin bate em 500 mil e cai para 200 mil, significa que ele perdeu 60% do seu valor. Exatamente aquilo que eu espero num próximo bear market. Afinal, o Bitcoin vem tendo sua volatilidade reduzida. Se ele caía quase 90% no início, depois quase 80% e no último lá quase 70%, o normal agora seria ele cair quase 60%, entre 50% e 60%. Exatamente o exemplo que o Michael Saylor deu. Pode não parecer um bear market quando ele coloca o fundo do poço num valor superior ao valor atual. O preço atual está em $110 mil e o fundo do poço está em $200 mil. Então, que maravilhoso, eu não tenho o que perder. Você não vai pensar assim quando você estiver lá em cima nos $500 mil e cair 60%. Para você, isso vai ser trágico. Todo mundo vai perder muito dinheiro, porque a maior parte das pessoas entra quando o preço está no máximo, lá no esticadíssimo no topo. Então, sempre é a mesma coisa. Eu fico um pé atrás na hora de falar que não vai ter bear market, porque eu já falei isso no passado.
Em ciclos anteriores, sempre existe um motivo para a gente falar de alta infinita, de não ter uma queda, não ter um bear market. Por exemplo, no ciclo anterior, falamos aí de ETFs começando a vender Bitcoin e que isso seria suficiente para manter o Bitcoin sempre ali numa contínua alta, sem nenhuma queda assim gigantesca de 40%, 50%. E a gente viu que não aconteceu. Ele teve a queda. Ele caiu lá do topo de 2021 em 69 mil dólares para somente 15 mil dólares, uma baita queda. E essa história do super cycle, do super ciclo do Bitcoin, ela acontece em todos os ciclos. Sempre vai existir alguma justificativa para isso acontecer. Mas vamos lembrar que o Bitcoin é o ativo mais líquido que existe. Ao contrário de mercados tradicionais, onde fecha a operação no final de semana, ou de títulos que foram travados durante meses, o Bitcoin você vende a hora que quiser. Na hora que o bicho pega, aquilo que é mais líquido tende a ser vendido primeiro. Então, eternamente, o Bitcoin tende a ter uma volatilidade maior do que esses ativos que têm essas proteções aí para impedir quedas muito fortes. E eu acho que é parte da natureza humana, quando está assustado, fugir, correr. Isso faz com que as pessoas vendam, seja lá qual for o ativo, incluindo o Bitcoin. Mas, como eu disse, é natural que a cada novo ciclo a volatilidade seja reduzida, justamente porque o Bitcoin está se tornando mais maduro, está se tornando cada vez um ativo mais comum, um ativo mais adotado. Quanto maior for o valor dele, mais difícil você mover essa rocha enorme. Antes era fácil, era uma bolinha de gude. Agora é uma grande rocha, uma massa de dinheiro que não se move com tanta facilidade. Agora, talvez, analisando dados e gráficos, a gente chegue à conclusão de que realmente a gente vai ter uma queda muito pequena ou talvez ela esteja longe de acontecer. E é